Essa parte agora é mais teórica do que prática, mas ela é extremamente importante no estudo do direito registral imobiliário, inclusive no que se refere à análise prática e teórica dos registros de imóveis. Que princípio? Na verdade, princípios são aqueles que guardam os valores fundamentais da ordem jurídica. Assim, os princípios são proposições que servem de base para toda a estrutura de uma ciência. Pronto. E a legislação vai dizer agora alguns casos que a administração é obrigada a seguir vários princípios. Entre eles, a gente vai citando alguns. Quanto aos princípios, nós temos o LIMP, que é os princípios gerais da administração pública, artigo 37, Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Temos os princípios que regem a atividade registral, pois o sistema registral, que é um subgrupo do sistema administrativo, estruturas com base em seus princípios. Então vamos a ele: princípio da segurança jurídica, princípio da unitariedade, princípio da inscrição. Ainda no que tange a inscrição, a doutrina vai dividir a inscrição entre declarativa, preventiva, declarativa integrativa, constitutiva, translativa, inscrição extintiva. Tem ainda os dois tipos de cancelamento, que é o primeiro cancelamento mais comum, apenas encerrar os efeitos daquele ato a partir da data do cancelamento, sendo válido como consequência gerador dos efeitos, entretanto, durante todo o período decorrido entre a sua constituição e o seu cancelamento. O segundo tipo, diferentemente, refere-se aos atos que determinam a aniquilação do direito, geralmente por ter este decorrido algum título viciado. Princípio da legalidade. O ingresso no folho real apenas dos títulos causais expressamente indicados ou previstos em lei. Entretanto, como o agente público e notário somente pode fazer o que a lei expressamente determina, notadamente no que se refere às competências e deveres, nesse aspecto, como profissional do direito do notário tem de independência e liberdade de interpretar, qualificar e aplicar o direito, a fim de dar forma jurídica, segurança e eficácia aos contratos celebrados pelos particulares. O notário, portanto, tem o dever de aconselhar as partes e as consultorias jurídicas, a parte integrante do contrato que lhe cabe lavrar e formalizar, de forma que não pode cobrar valor superior aos emolumentos previstos em lei. Tem o princípio da territorialidade, em algum momento vai aparecer o princípio da especialidade e da disponibilidade. Dentro desse princípio da territorialidade, tem o princípio da instância, o princípio da legitimação registral, ou seja, o registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que por outra maneira se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. O princípio da prioridade, ainda temos o princípio, dentro do princípio da prioridade, tem a prioridade exclusiva e a prioridade gradual. O princípio da continuidade, ou seja, se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza. Princípio da especialidade. Dou uma parada aqui, porque essa informação do princípio da especialidade é muito importante, nós vamos ver isso com muita frequência durante o estudo da prática e teórica, da prática e teoria dos registros de imóveis. O princípio da especialidade é um dos princípios que informam os requisitos do registro, pois determina no primeiro momento a necessidade de descrição completa do imóvel, do direito, bem como da qualificação do seu sujeito, tanto na matrícula quanto o título pretende ingresso na serventia, como determina a necessidade de coincidência entre os elementos constantes do título e os existentes na matrícula, para que o primeiro possa ser registrado. Ele subdivide-se em três espécies. A primeira delas é a chamada especialidade objetiva. O que é especialidade objetiva? São as informações referentes ao imóvel. Como o próprio nome diz, objeto do registro, ou seja, o imóvel. A especialidade objetiva, nós falamos da especialidade objetiva. A especialidade objetiva divide-se em três subaspectos. A especialidade objetiva quantitativa, qualitativa e posicional. Temos ainda a segunda especialidade, que é a especialidade subjetiva, que diz respeito à pessoa. Então tem a objetiva, que é o imóvel, a segunda, que é subjetiva, é a pessoa, e a terceira espécie é chamada especialidade de fato jurídico inscritível, em qual se refere diretamente ao direito que está sendo publicitado com a inscrição. Então, repetindo, nós temos a especialidade objetiva, imóvel, subjetiva, pessoas, e a terceira especialidade é a questão do fato jurídico, chamada especialidade do fato jurídico. Vamos entrar no princípio da parcelaridade cindibilidade. O que é isso? O título pode expressar diversos direitos distintos desde que envolva as mesmas partes. Esses direitos podem ter ou não relação com dependência entre si. Por exemplo, se estivermos falando de uma compra e venda com pacto adjeto de hipoteca, os dois direitos são completamente de modo que não existiria um sem o outro. Princípio tempus rege actus. Assim, pelo princípio tempus rege actus, o registrador deve analisar todos os requisitos do título no momento em que este é apresentado para inscrição. O momento da formação de título é diferente do momento da inscrição dele, podendo ocorrer situações em que existem
essas alterações no contexto jurídico. Princípio da primazia da realidade ou da verdade, princípio da eficácia da vontade, princípio da presunção, princípio de concentração, está implícito na Lei 6.015 em virtude da instituição de matrícula. Princípio da fé pública registral, pelo princípio da fé pública, a existência do direito registrado e a inexistência do direito cancelado prevalece absolutamente em relação ao terceiro de boa-fé. Confiando nos assentos de registro imóvel, celebrou um negócio jurídico com o título aparente. Tem o princípio da formalidade, autoria e responsabilidade, princípio da justiça preventiva, princípio da conservação. Os oficiais devem manter em segurança permanentemente os livros, documentos e responderem pela sua ordem e conservação. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sob a guarda e responsabilidade do titular do serviço notarial ou de registro que zelará pela sua ordem, segurança e conservação. Uma das primeiras aulas que nós tivemos foi referente exatamente a isso, a natureza jurídica da serventia extrajudicial. Ou seja, o cartório ele não se extingue, o cartório não acaba. O que na verdade existe é uma troca de servidor. O titular, se ele morrer, passa-se ao próximo, mas o cartório continua. Embora o cartório não tenha personalidade jurídica.